Na aula de hoje, eu vou ensinar você a fazer todas as configurações necessárias em um inversor híbrido da marca Must. Tudo que você vai aprender aqui hoje serve tanto para o inversor Must com controlador de carga MPPT de 80 amperes, para o de 60 ou para o de 50 amperes. Vem comigo! Então, antes da gente iniciar aqui toda a configuração, você precisa conhecer os menus aqui do Must. Então nós temos 4 botões aqui na frente, sendo o menu, o botão Up, com a seta para cima, o botão Down com a seta para baixo e o botão Enter. A tecla Up e a tecla Down, como de fato é bastante intuitiva, a Up a gente consegue navegar aqui nos menus e os programas para cima, e o Down nos menus ou programas e valores para baixo. E o botão Enter, quando você pressiona ele por 3 segundos e segura, você entra no menu de programação e pode selecionar cada um dos programas. Mas ao contrário do que muita gente imagina, para navegar entre os menus, entre os programas do menu de configuração, não é com Up e Down, é com Enter e menu. Com Enter eu passo para o próximo programa, com o menu eu volto para o programa anterior. A tecla Up e a tecla Down serve especificamente para que a gente possa alterar o valor de cada programa aqui. Por exemplo, o programa 01, eu quero alterar esse valor, ou eu pressiono Up, ou eu pressiono Down, e assim por diante. E ele vai fazendo para a gente aqui um loop aqui entre as seleções que a gente tem aqui no programa como um todo, tá? Enter passa para o próximo programa, como falei. Caso você queira sair aqui do programa, aperta o menu, segura 3 segundos e ele sai do programa e salva para a gente o programa que foi selecionado, ou seja, o valor que foi selecionado daquele programa como um todo. E para que você faça com que salve toda a configuração que você fez, ou seja, você não precisa toda hora entrar aqui num programa específico, né? Por exemplo, aqui, fazer a alteração e pressionar o menu e segurar para sair. Não, basta você ir para o próximo programa, fazer a configuração que você quer para o próximo programa, assim por diante, até chegar no último programa. Neste caso aqui é o programa 36. Apertou Enter novamente, ele sai de todo o menu de configuração e valida e salva todas as alterações que você fez de uma única vez, beleza? Agora vamos entrar de fato em cada um desses programas, o que significa cada um deles e fazer a melhor configuração para o seu inversor Must. Vamos lá! Lembrando, né, que este vídeo tem o apoio da Panda Energia Solar, que cedeu gentilmente aqui este inversor da Must para os testes aqui de laboratório e também ensinamentos aí de configuração e usabilidade. Bom, agora a gente vai fazer aqui a configuração desse inversor da Must de 80 amperes, o MPPT. Essa configuração vai valer tanto para o de 50 amperes quanto para o de 80, quanto também caso você tenha uma versão de 60 amperes. Aqui está exatamente como ele vem de fábrica quando você recebe aí o teu inversor da Must, tá? E para que a gente entre no menu de configuração, nós precisamos pressionar o botão Enter e segurar por 3 segundos. Padrão de fábrica, ele vem configurado para apitar, ter os seus alarmes aí sonoros. E isso inclui também quando você movimenta aqui os menus, aqui os programas através do botão Enter e também da seta para cima e para baixo. Isso às vezes acaba incomodando um pouco. Então a primeira coisa que eu faço aqui é ir no programa 24 e no programa 25. Vamos navegando aqui, olha só como que incomoda, hein? Bom, a mim incomoda. Se de repente a você não incomodar, você pode manter ativado, tá? Eu costumo desativar. Só que tem um grande porém, já falo para você já. Quando você desabilita aqui o programa 24 e o programa 25, ele não vai dar nenhum alarme sonoro quando tiver alguma anomalia, por exemplo, perda de rede, perda do fotovoltaico, sobrecarga de bateria, qualquer coisa do tipo, ele não vai te dar nenhum alerta, tá? Então, dependendo aí do cenário, eu não recomendo você desabilitar. Eu particularmente desabilito, tá bom? Isso aqui me incomoda um pouco. Então, eu vou no programa 24 e deixo como off. Para você mudar aqui o valor que está aqui, basta pressionar a tecla
Up ou a tecla Down, né? Ó, qualquer uma das duas teclas vai fazer com que ele mude aqui. Tecla Up vai para cima, tecla Down vai para baixo e você muda aqui. Então a gente deixando o B off, ele vai ficar com o alarme em off. Aí nós pressionamos o Enter mais uma vez e vamos para o programa 25, que é os bips primário de interrupção de fonte, ou seja, qualquer fonte que interromper a energia, ele vai fazer esses bips aqui. E aí eu deixo também como off aqui pra gente, AOF, seria alarme off. E aí nós pressionamos aqui o botão Enter até chegar no final dos programas aqui. O último programa que ele tem aqui pra gente é o programa 36. Quando chegar no programa 36, ele volta para a tela principal e aí ele já desabilitou aqui pra gente essa função, olha só. Não faz mais nenhum tipo de barulho, tá? Agora nós vamos entrar novamente no menu, segurando o Enter. Pressionando o Enter uma vez, nós vamos para o próximo programa, que seria o programa 01. Por padrão ele vai vir aí para você UTI, mas não é UTI de hospital. Tem pessoas que me perguntam se é alguma configuração para ser utilizada em hospital, mas não é. É UTI de Utility, ou seja, a abreviação para a rede elétrica, uma tradução direta aqui para o português seria a rede elétrica da concessionária. Por padrão ele vem dessa forma. Quando está configurado assim, a prioridade vai ser a rede elétrica, tá? Sempre vai priorizar rede elétrica. Nesse caso aqui a gente deixa configurado para uso como no break. Não é nosso objetivo, nosso intuito aqui, nós queremos utilizar como solar. Então nós vamos pressionar aqui a tecla Down e ele vai ir para a próxima opção desse programa, que seria SBU, ou seja, prioritário primeiro solar, depois bateria, depois rede elétrica. Então se você quiser utilizar ele aí com a rede elétrica, quando o banco de baterias estiver baixo, ele transferir para a rede elétrica, você tem que deixar nesta opção aqui, ou seja, solar primeiro. Então ele vai sempre utilizar o fotovoltaico, a parte de energia solar. Parou o dia de produção, ele passa para as baterias. As baterias chegam no nível que você configurou para transferência automática, ele passa automaticamente para a rede elétrica. E nós temos aqui também o sol, que seria somente o solar. Ou seja, ele vai funcionar especificamente no solar fotovoltaico e não vai utilizar a rede elétrica. Ou seja, acabou as baterias, ele vai simplesmente cortar a geração, aliás, a energia na saída do inversor, beleza? Então nós vamos deixar aqui como SBU. Agora nós vamos para o próximo programa, que seria o programa 02. Aqui nós vamos selecionar o tipo de utilização do inversor. Neste caso em específico, que eu estou explicando agora, tem que ficar em APL e por padrão ele vem em APL. Mas eu posso selecionar APS, que seria a utilização como no break. Posso selecionar esse IDE, que seria um padrão internacional, mas eu não vou entrar em detalhes aqui agora. E se você for utilizar com gerador a diesel, gasolina, você vai selecionar a opção GEN. Mas no nosso caso aqui, vamos deixar como APL, beleza? No próximo programa é onde você vai selecionar a tensão que você quer que tenha na saída do seu inversor. Isso não está relacionado com a tensão de entrada, e sim a de saída, tá? Então aqui por padrão ele vem 230, o máximo é 240 e o mínimo 220. Você configura da maneira que você achar mais interessante aí. Eu vou manter aqui como 230, beleza? O próximo programa é onde você configura a frequência do teu inversor. Por padrão ele vem como 50 Hz, aqui no Brasil seria 60 Hz. Então pressionando a tecla Up, a gente vai para 60 Hz, ok? Pressionando o Enter novamente, a gente vai para o próximo programa, que seria o programa 5. E aí aqui é como que eu quero priorizar aqui a produção fotovoltaica como um todo. Se eu deixar como LBU, a energia solar vai prover energia especificamente para as cargas em primeiro lugar e depois para as baterias. Se eu deixar como BLU, ele vai priorizar a carga das baterias, depois vai mandar energia para as cargas que estão na saída do inversor. Eu particularmente prefiro deixar dessa forma, sempre priorizar a carga das baterias, ok? Esse menu aqui, ele vai funcionar mais especificamente quando você estiver utilizando também o carregador embutido que tem aqui no Must. Se você for utilizar especificamente o fotovoltaico para carregar as suas baterias e não for utilizar
a rede elétrica para carregar junto, o que eu não recomendo se o seu objetivo for economia de energia, então esse programa não vai fazer diferença para você. Mas eu sempre deixo em BLU, beleza? Agora, no próximo programa, que seria o programa 6, aqui a gente vai selecionar se a gente quer que ele transfira para a rede elétrica quando tiver alguma sobrecarga na saída AC do inversor. Por padrão ele vem como Enable, tá? Mas isso não quer dizer que se você passar da potência do seu inversor, por exemplo, ele é de 3.000, usou 4.000, ele transfere para a rede elétrica e fica funcionando. Não, não é assim. Ele vai transferir para a rede elétrica para suas cargas não caírem, mas se continuar a sobrecarga, ele entra em proteção, beleza? Então aqui eu sempre deixo habilitado esta função neste programa aqui. No programa 07, nós vamos selecionar aqui se a gente quer que ele reinicie caso tiver aqui uma sobrecarga. Se tiver uma sobrecarga, ele reinicia o inversor. Se tiver sobrecarga novamente ou permanecer, ele reinicia mais uma vez. Reiniciando pela terceira vez, ele entra em proteção e não volta mais, beleza? Então eu recomendo deixar habilitado, pressionando a tecla Down, a gente vai para o LTE, isso, LTE, a gente vai para o LTE, que seria Enable, tá? Então deixamos aqui como Enable, passamos para o próximo programa. O próximo programa seria o Auto Restart, caso tiver uma sobretemperatura, ou seja, ele aquecer demais, né? Over temperatura. E aí ele vai automaticamente reiniciar por 3 vezes, se permanecer, ele entra em proteção, enquanto não baixar a temperatura ele não volta a funcionar. Em alguns casos você precisa desligar o inversor e ligar novamente. Eu recomendo também deixar como Enable, seria aqui no caso o E no final aqui, beleza? Agora nós vamos para o próximo menu. Do 8 ele já pula, aliás, menu não, programa. Do programa 8 ele já pula direto para o programa 10. No programa 10 nós vamos selecionar qual é a prioridade que a gente quer para carregar as baterias, ou seja, qual a fonte que nós queremos que tenha prioridade na carga das baterias. Por padrão, ele vem como SNU. SNU quer dizer que ele vai utilizar o solar e a rede elétrica para carregar as baterias. Caso você não queira dessa forma, o que eu não recomendo, porque daí nesse caso você não vai ter economia de energia se o seu objetivo for economia de energia, então neste caso nós precisamos selecionar um outro programa aqui no menu, aliás, uma outra opção no menu. Selecionando a tecla Down, nós vamos para o próximo que tem nesse programa, que seria CSO. O CSO, ele vai pegar o solar primeiro como prioridade. Se não tiver energia solar, ele utiliza a rede elétrica para carregar o banco de baterias, o que também não é interessante no caso de você querer economizar energia. Então nos resta apenas uma única opção aqui, que seria OSO, seria Only Solar, ou seja, somente solar. E é o que eu recomendo você deixar para o programa 10, somente solar, beleza? Pressionando Enter, vamos para o programa de número 11. O programa de número 11, você vai selecionar o limite que você quer de corrente do teu controlador de carga. O meu controlador de carga aqui é de 80 amperes, por padrão ele vem com o máximo. Mas se você quiser por algum motivo limitar aí a corrente na saída do MPPT, você seleciona aqui com a tecla Up Down quanto que você quer. Aqui eu vou deixar como 80 amperes mesmo. Pressionando Enter, nós vamos para o programa 13. Do 11 já pula direto para o 13. Aqui é a quantidade de corrente que eu quero limitar o carregador dele com a rede elétrica. Por padrão ele vem como 20, o máximo é 30 e você só tem duas opções, 20 ou 30, beleza? Então aqui, se você não utilizar a rede elétrica para carregar as suas baterias, não faz diferença. Vamos deixar então aqui como 20 amperes. No próximo programa, que seria o programa 14, é o tipo de bateria que você vai selecionar. Se você está utilizando bateria AGM, se você vai utilizar a bateria chumbo ácido, se você está utilizando baterias de lítio. Não vou entrar em detalhes de cada uma delas, é só para você saber as opções que tem, beleza? E se você quer fazer a configuração de usuário, eu recomendo você deixar sempre na bateria específica. Ah tá, esqueci, tem mais duas opções aqui, ó. Ele tem, depois do usuário, ele tem o Full Dead, que seria a bateria chumbo ácido inundada, né? Aquela com eletrólito líquido, no caso, tá? E ele tem aqui também baterias de gel. Depois ele volta para o menu, aliás, para a opção principal, que é a AGM. Selecionando aqui o menu
aliás, selecionando o menu não, para o próximo programa pressionamos Enter e aí vamos para o programa 17. Do 14 ele pula direto para o 17. Aqui é a tensão máxima que a gente quer que ele chegue na hora que estiver no segundo estágio de carga, que seria tensão constante. Então nós vamos selecionar aqui o máximo de acordo com o seu banco de baterias. Eu costumo sempre deixar o máximo do controlador de carga, que é 29.2 volts, tá bom? Para o próximo programa, nós temos a tensão de flutuação. Qual a tensão que você quer que entre em flutuação aí no teu sistema? Geralmente eu deixo 27.6, tá? Seria referente aí a 13,8 por lado de bateria. Nesse caso aqui ele é em 24 volts, tá bom? O próximo programa seria o programa 19. É exclusivamente se você for utilizar baterias de lítio. Então você vai selecionar aqui o máximo, aliás, a tensão máxima que você quer que ele pare de utilizar a bateria. Ou seja, nesse caso aqui fica 20.4. Mas é exclusivo para baterias de lítio. Neste caso aqui, como nós estamos configurando para chumbo ácido, não vai fazer diferença esse programa aqui. Então a gente passa para o próximo, seria o programa 20. Esse aqui sim é importante para quem usa chumbo ácido. Aqui é a tensão máxima que a gente quer que descarregue o nosso banco de baterias. Ele está configurado para 23 volts, que seria 11.3 por lado. A gente pode chegar aqui até 22, por exemplo, que dá 11 volts. E o máximo que a gente consegue chegar aqui seria 22 volts, beleza? Eu recomendo sempre deixar em 24 volts para o sistema chumbo ácido como um todo, para você não forçar demais aí a descarga do seu banco de baterias e não ter nenhum tipo de problema, beleza? O próximo menu, aliás, o próximo programa é o programa 21. Nesse programa aqui, é a tensão que eu quero que ele pare de carregar o meu banco de baterias quando a rede elétrica estiver disponível. Então, se você tem rede elétrica disponível aí, é muito importante você deixar essa tensão aqui no máximo também aqui, que seria 29.2. Aliás, 29 é o máximo. Por quê? Se você deixar em 27, quando chegar naquela tensão tendo sinal da rede elétrica, ou seja, tendo tensão da rede elétrica na entrada do inversor, ele simplesmente vai parar de carregar o seu banco de baterias e ainda assim não vai estar 100% carregado. E isso acaba sendo um grande problema, beleza? O próximo programa é o programa de Auto Turn Page, ou seja, quando nós não estamos na configuração do inversor, ele tem as páginas que fica passando ali pra gente, mostrando o que está produzindo de energia, mostrando tensão de bateria, mostrando a potência que está na saída do inversor de forma automática. Por padrão, ele vem como PTE, seria Page Turn Enable. Eu gosto de deixar desabilitado e selecionar a página que eu quero no momento que eu quero, tá bom? Então, isso aí é um gosto pessoal meu, caso você queira dessa forma, é muito mais prático, mas você pode experimentar e ver o que fica melhor para você, beleza? O próximo programa é aquele que a gente já falou lá, aliás, não minto, esse daqui seria o backlight, né, o controle de backlight. Se você quer que ele fique sempre aceso, ou se você quer que ele fique aceso conforme você está mexendo, depois, se eu não me engano, de 30 segundos ele apaga. Deixa eu conferir aqui. Ele não fala quanto tempo, mas acredito que depois de 30 segundos ele apaga. Eu sempre deixo off dessa forma para ele apagar depois quando eu não estou mexendo mais, até porque acaba tendo aí uma certa economia também. Display aceso acaba gastando um pouquinho mais. Mas se você quiser deixar sempre aceso, você muda para L-ON aqui, ou seja, L-ON fica aceso, LF fica apagado, ok? Vamos para o próximo programa. O próximo programa seria o alarme, que nós já deixamos off. O próximo programa, que é o 25, seria os BIP, também deixamos off. Aí o programa 27, ele pula do 25 para o 27, é o Record Fault Code. Eu recomendo sempre deixar on, porque qualquer falha que tiver no inversor, ele vai aparecer um código pra gente na tela do inversor. Isso é muito importante, ok? Por padrão, ele vem como on. Caso o seu esteja off, você muda aqui nas teclas up ou down para que ele fique como on, F-on, beleza? O próximo programa, que é o programa 28, é um balanceamento solar, ou seja, por padrão ele vem desabilitado. E o que seria esse balanceamento solar? Quando você deixa ele habilitado, ele vai liberar a produção de energia solar, vai demandar dos painéis de acordo com a carga que está na saída dele. Isso vale também automaticamente
quando está carregando as baterias. Quando fica desabilitado, ele não vai limitar isso daí. Sempre que tiver demanda, ele vai tentar mandar o máximo possível de acordo com o que você está precisando. Eu particularmente costumo deixar desabilitado aqui esta função, tá bom? O próximo programa seria o programa 29. O programa 29 é o Power Saving Mode Enable ou Disable. Ou seja, se eu deixar ele como Enable, ele vai entrar em modo proteção e economia de energia quando tiver com uma potência muito baixa na saída AC. O que eu não recomendo é que ele vai ficar fazendo loop, ligando e desligando, ligando e desligando. Então não recomendo isso aqui. Eu recomendo sempre deixar como Disable, tá? Então ele vai ficar aqui pra gente SDS, que seria estar desabilitado. Se tiver como SEN, está habilitado. Então mantemos essa parte aqui desabilitada. O programa 30 seria o programa de equalização de baterias. Isso só é válido para baterias chumbo ácido, ok? Então, neste caso aqui, nós vamos fazer esta configuração. É muito importante balancear e equalizar a minha bateria de tempos em tempos. Ele vai fazer um processo de carga diferenciado na bateria, vai ficar por um tempo que eu determinar, e isso de acordo com uma quantidade de dias específicos, ou seja, a cada 15 dias ele executa esse procedimento de carga na bateria. Isso serve para dar uma reativada, reviver aí um pouco o seu banco de baterias, inclusive ajuda na desulfatação também, beleza? Então neste caso aqui, nós precisamos colocar aqui mudar de EDS para ENN, que seria Equalization Enable, habilitar a equalização. No menu, no menu não, eu tenho sempre o costume de falar no menu, no programa 31 vai ser a atenção que a gente quer que ele mande para equalização. Eu sempre recomendo deixar no máximo, que seria 29.2. Não há problemas que nesse período aqui, quando estiver executando esse programa, que ele dê uma certa forçada no banco de baterias. Isso é até interessante, até importante para o seu banco de baterias. E não tem nenhum tipo de problemas, não vai afetar em nada e estragar o seu banco de baterias, beleza? No próximo programa, a gente vai selecionar por quanto tempo que a gente quer que ele fique, ou seja, ele vai iniciar com 60 minutos, né? E no próximo programa é o tempo máximo que eu quero que fique, seria 120 minutos. Eu recomendo no programa 33 você deixar 120 minutos, ou seja, um mínimo de 120 minutos ele vai ficar, tá? E o máximo de 240 minutos, ou seja, no mínimo 2 horas e o máximo de 4 horas. Isso vai depender muito de como está a saúde do seu banco de baterias em si. E ele faz um cálculo e determina para a gente qual é o tempo que vai ficar exatamente, tá bom? Então no programa 33 você deixa como 120 e no programa 34 você deixa como 240, beleza? E no programa 35 é por quanto tempo, de quanto em quanto tempo, aliás, né? Não por quanto tempo, de quanto em quanto tempo a gente quer que ele execute esta equalização. No sistema solar fotovoltaico off-grid, eu recomendo sempre a cada 15 dias executar aí esta equalização, executar este programa. Isso ele faz de maneira automática, beleza? Vale lembrar que se você desligar o inversor por completo e ligar novamente, ele começa a contar um novo ciclo de 15 dias, beleza? E o programa 36 é se você quer iniciar exatamente agora, nesse momento, quando sair do menu principal, aliás, sair do menu de programas e ir para o menu principal, se você quer que execute de imediato ou não. Nesse caso, nós não vamos executar a equalização. E aí finalizamos aqui a configuração básica do inversor da Must, que é o suficiente para você utilizar com o teu sistema de energia solar fotovoltaico como um todo. Pressionando Enter, ele sai do programa principal e configuração e simplesmente já passa a valer todas as configurações que você fez lá. Como eu não tenho placa fotovoltaica aqui e também o horário agora já passou aí da janela solar, ele está diretamente no banco de baterias aqui pra gente, beleza? Bom, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, de mais esta configuração importante aí para você. Na descrição aqui do vídeo você vai encontrar o link lá para o site da Panda Energia Solar. Acredito que deva ter alguma coisa de inversor Must ainda por lá. Caso não tenha, você pode cadastrar o seu e-mail e assim que chegar você vai ser avisado, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximo teste ou dicas aqui do canal. Fui!